Se você chegou até aqui, é porque você pesquisou a respeito do Apocalipse, e esta série ela busca trazer um pouco mais de luz a respeito desse tema, que permeia o nosso imaginário, né. No vídeo de hoje eu queria trazer para você 2 conceitos, 2 padrões, a respeito de Deus, né, antes da gente seguir, a sequência de vídeos, né. Nesta série eu irei abordar contigo sobre a hermenêutica do Apocalipse, né, as principais linhas de interpretações e a linha que eu proponho, trazendo um pouco mais de reflexão, trazendo novos conceitos para colaborar ainda mais na escatologia a respeito do Apocalipse, né? Então, o primeiro conceito, o primeiro padrão que você precisa entender a respeito de Deus, né, que a gente encontra na sua criação e principalmente nas escrituras, é a binaridade, né? Então, o que que é a binaridade? É o binário, né? Luz e trevas, Deus e o diabo, o bem e o mal, graça e pecado, macho e fêmea, alto e baixo, né? Então, são exemplos de binaridade que a gente encontra na criação, e principalmente nas escrituras, tá? Então esse é o primeiro padrão que você precisa entender a respeito de Deus. Ele é um ser que ele cria, ele desenvolve a sua criação através da binaridade, e toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela traz a binaridade, em suas páginas, né? Então a gente tem ali o profeta e o falso profeta, a gente tem Cristo e o anticristo, né? Então é sempre binário, é sempre ou é ou não é. Não existe meio termo, não existe um talvez, né? Ou você está salvo ou você está condenado, né? Ou você vive ou você está morto, né? Ou você está na luz ou você está nas trevas. Então esse é um padrão que a gente encontra no universo e também nas escrituras, tá? O segundo padrão que você precisa compreender, para que a interpretação do Apocalipse ela seja mais fiel a, a, a Deus, é justamente a seletividade. Deus, por ser justo, ele seleciona, tá? Diferentemente da acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, conforme está escrito na palavra. Jesus veio em carne, né? O verbo se fez carne, o Logos se encarnou, e de forma alguma fez acepção de pessoas, né? Mas a seletividade, ela existe desde Adão, né? Então Deus sempre separa antes da sua ira, ou Deus sempre seleciona para o seu trabalho, a sua obra, alguns dentre vários, né? Então isso começa lá com Caim e Abel, né? Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, levando Caim a cometer o primeiro homicídio do qual nós temos informação histórica, né? Registro histórico, tá? A gente encontra esse mesmo padrão durante toda a escritura, né? A gente encontra esse padrão em Noé, em Enoque, nos profetas. A gente encontra esse padrão do próprio Cristo, quando ele tem uma multidão que o seguia, então ele tinha vários discípulos, centenas e milhares de discípulos, e ele seleciona 12 para serem seus apóstolos. Então, compreender esses dois conceitos a respeito de Deus, de como ele trabalha, é essencial para que a gente compreenda não só o Apocalipse, mas principalmente todo o plano, né, que ele desenvolveu na eternidade para os seus filhos, né? Mas, em especial, é importante que você entenda isso para que a gente entre no estudo do Apocalipse com um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento, tá?
para que a interpretação ela não fuja do padrão, né. Então é importante você levar isso em consideração quando você está fazendo algum estudo, da Bíblia, da palavra de Deus. Deus, ele faz as coisas de forma binária, né, então lá no início, né, haja luz e aí com a luz veio as trevas, né. Lá no início, né, tinha água e depois ele faz o firmamento. Lá no início, ele cria o Éden, que a gente vai ver aqui, né, inclusive a chamada da série é De Volta ao Éden. Então, ele cria o Éden e, ao mesmo tempo, ele desenvolve é, a terra, né? Ele cria Adão e depois ele cria Eva, né, macho e fêmea. E esse padrão ele se repete por toda a vida, por toda a criação, e ele vai se repetindo nas escrituras, né? A binaridade, ela faz parte do nosso viver, né? Você tem sol e lua, você tem luz e sombra, né? Existem milhares de exemplos, né, que corroboram essa leitura. E esse segundo padrão é a seletividade. Deus ele seleciona dentre o seu povo alguns para que façam a sua obra. E a gente vai ver aqui nesse estudo que esse padrão ele vem se repetindo desde a criação do homem à sua imagem e semelhança, tá? E ele vai acontecer, né? Ele vai se repetir ali no final também. E a gente sabe, está escrito, né? Que ele vai separar o trigo do joio, tá? Mas antes disso ainda tem outras formas desse padrão acontecer no Apocalipse no tempo do fim. E a gente vai passar por esse estudo lembrando sempre desses dois padrões divinos, tá? Então, antes da gente seguir também, tem o link aqui do e-book, ele é gratuito. Basta você clicar, você pode fazer quantas cópias você quiser, pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. O e-book ele é a parte textual do que a gente vai ver aqui, né? Eu te convido a ler e a refletir, né? Quero também que você entenda que não é uma verdade absoluta, a interpretação do Apocalipse ela é muito difícil de ser feita, mas a gente aqui busca harmonizar com outros textos, não somente textos exclusivamente proféticos, como de Daniel, como de Isaías, como de Ezequiel, que sempre aparecem, né, na hermenêutica quando a gente trata de Apocalipse, mas também textos que faziam alusão a esse tempo do fim, principalmente dos apóstolos João, que foi quem recebeu a revelação, e também do apóstolo Paulo, que aparentemente trocava figurinhas com João a respeito desse tema, e também é um ser humano que, segundo a própria palavra, foi ao terceiro céu, né? Ele viu as coisas que ele chama de coisas inefáveis, né? Então ele teve também uma presença no ambiente celeste, onde ele viu, né, coisas que ele não escreveu a respeito, né? Mas ele viu. Tá? Então é importante a gente trazer esses dois conceitos, tá? Binaridade e seletividade, para dentro da nossa linha interpretativa do Apocalipse.